E esta noite a proposta da mensagem, queridos, é que nós saiamos daqui cheios da graça de Deus. É compreender de fato o que é a graça de Deus. Será que vivemos na graça, compreendemos a graça e qual é a resposta que damos a essa graça? Como o louvor falou muito ao meu coração. A palavra do Senhor também fará da mesma forma. Amém, queridos? Então abram aí a Bíblia de vocês ou acessem a Bíblia em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Por favor, queridos. O título é A Graça de Deus em Nossa Vida. Esta passagem que nos fala sobre a graça de Deus em nossa vida, nós vamos ver como a graça de Deus nos transforma e nos dá uma vida nova em Cristo. Vamos aprender a dar uma resposta a essa graça. Amém, queridos? Creio que os irmãos já estão cientes, né? Esqueci dos avisos. Sobre as férias do nosso pastor, e merecida férias, né? De vez em quando ele está postando algumas coisas na rede social. Eu falei, Jesus, ele precisa, né? Um homem que é ligado no 220, aquele pastor, esse pastor nosso, é ligado no 220. Então uma hora tinha que dar uma desligadinha, né? Para poder o corpo revigorar novamente e no retorno dele, novamente, com gosto de gás. Porque não adianta mandar um homem parar, não. Ele não para. Um servo de Deus que de fato entrega a sua vida à obra de Deus e ao chamado no qual o Senhor o levantou. Né? Louvado seja Deus. Conseguiram abrir aí, irmãos? Então vamos para a palavra. Versículo 1 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, vocês percebem que até esse trecho, vocês vão perceber que a palavra está exatamente mostrando como éramos, quem éramos diante de Deus, merecedores da ira dele. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos sem transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em uma bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se vanglorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos a boa obra, mas as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amados, esse texto ele falou muito ao meu coração, porque ele continua a tratar exatamente de um caráter cristão, de compreender exatamente, como servos de Deus, qual é o comportamento que devemos ter. E para falarmos sobre a graça, vocês vão perceber que a graça ela vai tratar sobre muitas coisas. Muitas coisas. Para que eu possa trabalhar em cima desse texto, para que eu possa discorrer sobre esse texto, eu preciso definir o que é graça. Precisamos compreender o que de fato é a graça de Deus. E a sua definição é: a graça é o favor incondicional e imerecido de Deus para com os seres humanos. É a manifestação do amor e a misericórdia de Deus
para com aqueles que não merecem. Vocês perceberam que na definição ele fala que esta graça ela é para toda a humanidade e não para um povo específico? Pois é, queridos. Como definição, fica um pouco mais difícil para entendermos o que de fato é essa graça. Entendemos que ela é incondicional, entendemos que essa graça ela é imerecida, entendemos que essa graça não é algo nosso, mas é um dom de Deus, por definição. Mas a graça também tem alguns tipos dela, que está descrito aqui na palavra de Deus. São 3 tipos de graça, para que assim a gente possa compreender e a partir daí discorrer sobre o texto que assim foi lido. Não sei se vocês sabem, mas existe uma graça chamada graça comum. A graça comum é a graça que Deus concede a todos os seres humanos, independente de sua fé ou conduta. Isso inclui a graça de viver, a graça de ter saúde e a graça de ter recursos. Mateus 5, no versículo 45, a parte B do versículo, a palavra de Deus vai dizer: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, fácil de entender que a graça comum é a graça que Deus concede baseado ou através da sua criação para toda a humanidade. A graça comum, ela não está presa exatamente ao escolhido de Deus, ao povo de Deus. Mas a graça comum é aquela graça que é derramada sobre todos. Então não existe essa questão de chegar lá na frente e dizer assim: Senhor, mas eu não sabia do Senhor. Eu não tive a oportunidade de ouvir do Senhor. Porque a graça comum de Deus, ela foi derramada sobre todos nós. Ela é incondicional. E por ser incondicional e por ser imerecida, vem da parte de Deus. E ela é derramada na vida de todos, tanto crente quanto não crente. Vocês entendem o que é graça comum? Esse é um dos tipos de graça. O segundo tipo da graça é a graça salvadora. Essa nós conhecemos. Essa nós conhecemos. A graça salvadora é a graça que Deus concede aos que creem nele, permitindo que sejam salvos do pecado e da morte. Agora sim, essa graça, ela é mais específica. A graça salvadora, ela vai tratar exatamente de forma específica para um povo escolhido. Entende? Então há a graça comum, que é derramada sobre todos, através da sua criação. Depois vem a graça salvadora, que é a graça que é merecida, ou no caso, imerecida para cada um de nós, baseado em Cristo Jesus. Então a graça salvadora é Cristo Jesus. Então todo aquele que crê em Cristo será salvo. Então a graça salvadora de Deus é Cristo Jesus em nossas vidas. E em Efésios 2:8, como já foi lido, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pois essa graça na qual se refere chama-se Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus, aquele que entende que o sacrifício da cruz foi algo que foi para tirar de nós um pecado que nos levaria para o inferno, esse recebe de Deus a graça salvadora, que é Cristo Jesus. Há também a terceira graça, chamada graça santificadora. A graça santificadora é a graça que Deus concede aos crentes para que possam viver uma vida santa e agradável a Ele. Vocês percebem que há uma diferença entre as 3 graças? A graça comum, que é para todos, a graça salvadora, que é para um povo específico, que é aqueles que creem em Jesus, e agora a graça santificadora já é uma graça derramada sobre o povo de Deus, já salvo para a boa obra. Vocês entenderam? 2 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta,
No capítulo 8, no capítulo 9, perdoe, versículo 8, a palavra de Deus diz: "E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra." Vocês entenderam, irmãos? Então, aquele que é cheio da graça de Deus, que reconhece a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, ele tem por natural compreender que há uma graça chamada graça santificadora, que é aquela que, quando você é cheio dessa graça, a graça salvadora, você transborda para que o outro que te veja Cristo através do teu comportamento. Amém, queridos? Vocês percebem que há um caminho a compreender o que é a graça? A graça simplesmente não é uma palavra dita ou simplesmente é dizer que graça é Cristo e ponto. Ela é muito mais profunda. Ela diz muito aos nossos corações. Diz muito aos nossos corações. A graça também, além de ter esses três tipos, a graça também tem suas características. E as características da graça é um deles, o dom de Deus. A graça é um presente que Deus nos dá sem que nós o mereçamos. Como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A graça não é algo que possamos ganhar ou merecer com base em nossas ações. Vocês entendem, irmãos? Não adianta pagar promessa, não adianta sair daqui de joelho, não adianta carregar pedra nas costas, não adianta fazer nada achando que o que você vai fazer, que através das suas ações, vocês vão merecer, ou nós venhamos a merecer alguma graça. Não. A misericórdia de Deus sobre nossas vidas é que é derramado de graça nessa graça. A segunda característica da graça é a questão incondicional dela. A graça de Deus, ela é incondicional, ou seja, ela não depende das nossas ações ou méritos. Como está escrito em Romanos 3, versículo 24, são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus não é algo que possamos perder com base em nossas ações. Então vocês vão perceber que uma das características, que é a característica incondicional da graça, não adianta, da mesma forma que não há uma ação física para ganhá-la, também não há uma ação física para perdê-la. Vocês entendem, irmãos? O que é uma graça incondicional? Porque Deus não impõe condição em hipótese alguma na vida de ninguém. Porque imagine se esse amor de Deus que foi derramado sobre nossas vidas, que é Cristo Jesus, lá na cruz, fosse posto uma condição. Imagine. Se Deus dissesse bem assim, olha, vocês vão ter que plantar bananeira daqui até Feira de Santana para poder vocês ganharem minha graça. Para que vocês fossem salvos, para que vocês sejam salvos. Imagine, se Deus colocasse alguma condição. Mas olha que coisa interessante. Algumas denominações fazem isso. Algumas denominações, elas preferem pôr algo para que os membros façam, no intuito de dizer que se eles fizerem aquilo, eles vão ganhar graça. Quer ver um exemplo? Dízimos e ofertas. Entende, irmãos? Infelizmente, estamos ouvindo e vendo pessoas maldosas manipulando a palavra de Deus, no intuito de mostrar para o outro que o seu crescimento espiritual, que o seu crescimento financeiro depende de algo que você dá na igreja. É engano, irmãos. É engano. A graça de Deus, ela é incondicional e ela é derramada sobre nossas vidas, independente do que nós venhamos fazer. O amor de Deus, ele é
Cristo Jesus. Cristo Jesus. A terceira característica da graça é ela ser poderosa. A graça de Deus, ela é poderosa e pode transformar nossas vidas. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico, mas é uma força que pode mudar nossas vidas. Vocês entendem, irmãos? Vocês percebem que enquanto dizem algo a respeito de graça para tentar alegrar, ou para tentar animar, ou para tentar conquistar algo, o que a palavra nos diz a respeito do que é de fato a graça de Deus, não depende do que a gente faz. Porque isso é algo de Deus, é dom de Deus, é algo que Ele determina sobre nossas vidas. O que Ele nos pede, irmãos, é obediência. O que Ele nos pede é isso, mas não é uma condição. Mas creio que como servos de Deus, é um reconhecimento e uma gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós. O quarto ponto, que é característico da graça, é ela como fonte de esperança. A graça de Deus é uma fonte de esperança para nós. Como está escrito em Hebreus 4, versículo 16, aproximemo-nos, pois, do trono da graça, com confiança, para que possamos receber misericórdia e achar graça para todo o tempo de necessidade. A graça de Deus é uma fonte de esperança que nos permite enfrentar as dificuldades da vida com confiança. Então essa é a graça, que mesmo no meio de diversidades, mesmo no meio de tribulação, se confiarmos no Senhor, a graça dele, ela é poderosa. A graça dele é que nos dá a confiança de que tudo aquilo é passageiro. Tudo é passageiro. Então eu creio que diante de tudo que já foi dito aqui a respeito de graça, vocês entenderam como funciona a graça de Deus em nossas vidas. Não é isso mesmo, queridos? Vocês perceberam que a graça, ela é comum, porque é derramada sobre todos. A graça, ela é salvadora, porque é para aqueles que decidem aceitar Jesus Cristo, se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E a graça de Deus, ela também é santificadora. Ela trata exatamente para aquele servo que já aceitou Jesus Cristo, que entende que é salvo em Cristo Jesus, a praticar o amor de Cristo para com aquele que ainda não conhece o Senhor. Esta é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é incondicional, porque ela não impõe condição alguma. A graça de Deus, ela é poderosa, porque aquele que está em Cristo, Deus te dá autoridade para tal. Entende, irmãos? Então, dentro de tudo aquilo, tudo isso que foi dito a respeito da graça, vocês agora vão compreender com mais clareza, dentro do texto, o que é, de fato, cada característica dessa, da graça que foi exposta aqui. Amém? Então, o primeiro ponto do texto que foi dito em Efésios 2 é a nossa condição antes de Cristo. Nos versículos de 1 a 3, vai falar que antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, como está escrito, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, da vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, esses 3 versículos, ele vai falar um pouco sobre a graça comum. Porque mesmo vivendo como vivíamos no pecado, na transgressão, a graça de Deus era derramada sobre nossas vidas. Vocês entendem? A graça comum de Deus era derramada sobre nossas vidas. Deus sabia da nossa condição a partir de Adão. Quando o pecado entrou no mundo, Deus já sabia daquela condição. Então Ele já preparou algo
para a redenção do seu povo. Ele preparou seu próprio Filho para que todo aquele que crê em Jesus Cristo fosse salvo. Esta é a graça salvadora de Deus. Então, os primeiros versículos do texto, ele vai tratar exatamente sobre a graça comum. Ele vai dizer que mesmo quando éramos pecadores, mesmo quando éramos transgressores da obra de Deus, da lei de Deus, a graça comum dele ainda era derramada sobre as nossas vidas. Ele mesmo sabendo que éramos pecadores, o desejo do Senhor é que todos sejamos salvos. O segundo ponto desse texto é a graça de Deus em nossa vida, no qual levou o título desta noite. E os versículos de 4 a 7 vai tratar um pouco sobre a graça salvadora. Observem que no começo do texto ele vai falar sobre a graça comum, no meio do texto ele vai falar sobre a graça salvadora, onde diz que mas meu Deus, que é rico em misericórdia, nos amou e nos salvou. Como está escrito em Efésios, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em uma bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça de Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus e nos fez filhos de Deus. Vocês entendem, irmãos? Esses 3 versículos, esses 4 versículos, do versículo 4 ao versículo 7, ele vai tratar exatamente do segundo ponto da questão da graça, a graça salvadora. Abram aí a Bíblia de vocês, por favor, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, viu, irmãos? Ah, não, perdoe. Isso mesmo? Isso, perdoe, eu falei errado, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Eu só li o capítulo 1, tá? Então, o capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz: vede o que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Vocês entenderam, queridos? A graça salvadora do nosso Deus nos torna filho de Deus. Somente através dessa graça é que temos a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. O terceiro ponto desse texto de Efésios, ele vai tratar sobre a nossa resposta à graça de Deus. Ele vai tratar sobre exatamente como respondemos a esta graça que nos foi dada de forma incondicional. Agora, como resposta à graça de Deus, devemos viver uma vida de obediência e serviço a Deus, como está escrito em Efésios 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos a boa obra, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vocês entenderam como o texto ele é rico? Ele vai tratar exatamente das 3 graças. A graça comum, a graça salvadora e agora a graça santificadora, que é aquela que quando nós somos cheios da graça, cheio de Deus, nós agora vamos transbordar esse Deus, vamos transbordar esse amor
para com outro que ainda não conhece esse Deus. Então, a resposta que nós devemos dar ao nosso Senhor, diante da graça que foi derramada sobre nossas vidas, é exatamente amar o nosso próximo. É falar do evangelho do Senhor para aquele que ainda não conhece o Senhor. Ainda aí na primeira carta de João, no capítulo 3 também, agora dos versículos 16 ao 18. Para sermos mais específicos a respeito da resposta que temos que dar diante da graça de Deus, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16 a 18, diz: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitando, lhes fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Cristo? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Amém, irmãos? Vocês percebem o que é que João diz aqui? João ele é mais específico a respeito dessa resposta que temos que dar a Deus diante da graça que foi derramada sobre nossas vidas. Se compreendemos que somos salvos em Cristo Jesus, se compreendemos que essa graça que foi derramada sobre nossas vidas, ela é viva e verdadeira em nossas vidas, precisamos então dar uma resposta a essa graça de Deus. E a resposta é exatamente amando o nosso próximo. A resposta é, de fato, buscando fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é exatamente isso: amar o nosso próximo. É poder ter algo que nós possamos entregar àquele que não tem. Eu amo esse texto aqui de João, porque João ele é bem específico, ele não deixa dúvidas a respeito do amor que temos que sentir pelo nosso irmão. Muitas vezes somos tão egoístas porque temos, graças a Deus, às vezes a facilidade ou o benefício, né, com mais facilidade diante do irmão que não tem nada. E muitos trancam o seu coração. Prefere pensar ou prefere achar que, olha, da mesma forma que eu trabalhei e me virei e conquistei, ele também pode trabalhar, se virar e conquistar. Mas a palavra de Deus não nos orienta dessa forma. A palavra, a graça santificadora de Deus não diz que a resposta que temos que dar diante da graça seja dessa forma, seja com esse pensamento. Mas João diz que temos que é assim que conhecemos o amor de Deus, de Cristo. Que o amor de Cristo é a graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Mas o que temos feito? Será que estamos dando resposta a essa graça de Deus? Será que estamos entendendo o que de fato é essa graça em nossas vidas? Precisamos nos mover, queridos. Precisamos colocar esta graça santificadora na prática. Precisamos dar uma resposta a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa para a tua obra. Senhor, me diz o que eu preciso fazer. Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero amar o meu próximo. Senhor, eu quero orar pelos meus inimigos. Senhor, eu quero fazer, Senhor Deus, com que o Senhor se alegre, porque eu entendo o que é a graça em minha vida. Eu entendo que o amor que foi derramado lá na cruz do Calvário foi por mim. Porque o mesmo sofrimento que o nosso Senhor sofreu, todas as chicotadas que ele tomou, todas as humilhações que ele passou, foi necessário e foi por nós. Então, como é que eu entendo que a graça é o amor incondicional de Deus derramado sobre nossas vidas e simplesmente recebemos essa graça e não damos resposta para ela? Como é que conseguimos dormir durante a noite? Então há algum problema. Ou não entendemos o que é graça, ou então estamos sendo egoístas. Porque compreendemos o que é a graça, mas não temos interesse algum em dar resposta a essa graça. Não temos interesse algum em dar resposta. A igreja do Senhor precisa se mover. A igreja do Senhor precisa compreender que Cristo está retornando.
E no retorno dele, ele vai querer a sua igreja ativa. Mas será que hoje, se fizermos uma reflexão em nossas vidas como servos de Deus, será que estamos conseguindo entender que já estamos dando essa resposta a essa graça de Deus em nossas vidas? Será que estamos compreendendo o que é essa graça? Precisamos nos mover, queridos. Precisamos amar o nosso próximo cada vez mais, porque somente assim, de fato, conheceremos o amor de Cristo. É quando você consegue dar um pouco do seu tempo, dar um pouco dos seus recursos, dar um pouco dos seus joelhos, orando pela vida daquele que precisa. Resumindo, irmãos, precisamos fazer missões, para que nas missões possamos dar resposta a essa graça de Deus em nossas vidas. Precisamos buscar cada vez mais fazer a vontade de Deus, para que assim tenhamos certeza de que estamos dando essa resposta para Deus. Dessa forma eu concluo, irmãos. A graça de Deus é um dom precioso que nos transforma e nos dá uma vida nova em Cristo Jesus. Devemos responder à graça de Deus vivendo uma vida de obediência e serviço a Ele. Lembrem-se que que a graça de Deus é um dom que não podemos merecer, mas que é oferecido a todos que creem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Celeste, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a compreender cada vez mais a Tua graça, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, e a colocar em prática, Senhor Deus, esta graça maravilhosa que foi derramada sobre nossas vidas, Senhor. Um dia, Senhor Deus, éramos daquele mundo, Pai, em que pecados e transgressões, Senhor Deus, era a nossa vida. E o que fazíamos, Senhor Deus, não agradava ao Senhor. Mas nós não sabíamos, Pai, que havia já, mesmo naqueles momentos, Pai, a Tua graça sendo derramada sobre nossas vidas. Mas um dia, Senhor Deus, conseguimos abrir os olhos e reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor Deus. Reconhecemos que de fato somos medíocres, Senhor Deus. E que a partir daí a graça salvadora veio sobre nossas vidas, Pai. E após essa graça, Senhor Deus, buscando a Tua presença, compreendemos, Pai, que a graça santificadora, Senhor, precisava entrar em prática, Pai. Porque muitos aí fora, Senhor Deus, ainda padecem, Senhor. Se negam, Pai. Porque as concupiscências da carne, os desejos da carne, Senhor Deus, ainda gritam, cegam. Por isso que os Teus servos, Pai, precisam abrir, Senhor Deus, o coração para poder compreender que a graça santificadora precisa ser posta em prática, Senhor. E eu creio que nessa noite, Pai, muitos que estão aqui, muitos que estão online conosco, Senhor Deus, através das redes sociais, entendeu, Pai, o que é a Tua graça, Senhor. E eu creio, Senhor Deus, que além das orações que os Teus servos, Pai, estarão colocando, Senhor Deus, a vida do Teu vizinho, a vida dos Teus parentes, Senhor Deus, a vida daqueles que até eles, Pai, procuram oração, Senhor, vão ser colocadas, Senhor Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo, porque o Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor, antes mesmo, Senhor Deus, de nós pensarmos ou querermos aceitar o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por este amor, Pai, incondicional e imerecido. Somos gratos ao Senhor, Pai, em Cristo Jesus, que sofreu e deu a sua vida por nós, Pai, para que pudéssemos, Senhor Deus, estar na Tua presença neste momento. Então nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, a podermos caminhar na Tua presença,
a podermos fazer a tua vontade, a podermos colocar em prática, Senhor, esta graça. Que esta graça venha transbordar em nossos corações e que nós possamos, Senhor Deus, falar do teu amor para os quatro cantos do mundo. Porque as pessoas precisam ouvir, Pai. As pessoas precisam saber que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor existe e que o Senhor muda a vida daqueles que crê no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos leva em paz, Senhor Deus, para os nossos lares nesse momento, Senhor Deus. Abençoa, Pai, cada família que está aqui representada, Pai. Cada servo, cada serva do Senhor, meu bondoso Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando, Pai. Está amadurecendo, Senhor Deus, este amor que é Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. É isso aí, queridos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a vocês também que estão ligados conosco. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E até a próxima. Até o próximo domingo, o próximo culto. Em nome de Jesus.